Olá, gente, muito bom dia. Hoje, segundo domingo do mês de maio, Dia das Mães. E eu quero começar o programa de hoje felicitando e me congratulando com todas as mães, essas mulheres maravilhosas que, meu Deus do céu, sem elas o mundo não existia, né? Se a mulher veio do homem, o homem veio da mulher, isso pouco importa para nós. Eu sei que todo homem nasce de uma mulher. E quando este homem que nasce de uma mulher vem para a vida, essa mulher terá uma responsabilidade tão grande de tutelar essa criança, seja um homem, seja uma outra mulher, e a próxima geração vai estar bem diante da influência dessa mulher, que, acima de ser mãe, é também uma mulher. E eu queria começar o programa de hoje lembrando a todas as mulheres que, mesmo sendo mães, não se esqueçam de que vocês são mulheres e que isso é digno, é abençoador, é relevante. Eu sempre tenho a frase de um presidente americano na minha mente, né? Que a mão que embala o berço é a mão que rege o mundo, pois a influência do mundo está nas mãos de uma mulher. Eu quero parabenizá-las e dizer que nós estamos trabalhando firme para a dignificação da mulher no nosso ministério, na nossa vida, e por onde quer que a gente vá, a gente tem sempre essa importância da mulher no meio da sociedade, não é? Parabéns a todas as mães no dia de hoje. E nós vamos lá. Hoje estou trazendo aqui uma mãe, que é a dona Lloyd Nogueira. Obrigada. Parabéns, dona Lloyd. Parabéns, Obrigada. querida. Obrigada. Sou mãe de 2 rapazes, né? 2 homens que estão aí diante do mundo, tendo as suas experiências, né? Homens que um dia foram crianças, né? Crianças de um nasceu de um parto normal, outro veio de um parto cesáreo, mas em tudo Deus nos fez vencedor dentro dessa criação. Foi um tempo de criação, onde o bispo sempre costuma dizer que toda pessoa, né, tem uma voz que foi sobre ela, que fez a caminhada dela e que passou pelas experiências da vida já com essa voz, que começa com a voz de uma mãe. Sim. De uma pessoa que ali falou sobre aquela vida. Né? Então, eu sou mãe de 2 rapazes e também sou filha. Tenho 2 mães e para as minhas mães, obrigada por tudo. A minha mãe biológica, que está com 89 anos, completou no mês de maio, está lutando, né, contra um câncer de pulmão e Deus tem dado vitória, tem muito soprado bem. A cada dia em sua vida um sopro, um fôlego de vida. Amém. E isso nós glorificamos a Deus por isso. E a minha mãe adotiva, né, de criação, que foi aquela que me conduziu no Evangelho, né, que pegou pela minha mão e me instruiu caminhando para a casa de Deus. Eu devo muito a essa pessoa, a Gemima Taíde Azevedo. Sim. Então, muito obrigada. E em todas as outras amigas, minhas amigas, parentes que são mães. A Lena, uma amiga minha que lutou tanto, queria tanto ter filho, e engravidou, né, de gêmeos, mas perdeu um de seus filhos, né, durante o parto, e uma foi salva, e hoje a sua filhinha completou 1 ano. Então, são tantos relatos, depoimentos, testemunhos de tantas mulheres, né, corajosas que caminharam conosco, que caminham ao meu lado, e a pastora Marlene, a pastora Rosane, que são mães, né, pessoas maravilhosas, são mães na nossa fé, pessoas que tomam conta da nossa vida espiritual, com conselhos, orando por nós, né? Orando por nós, nos fortalecendo também. São mães também, sim. São mães. Então, muito obrigada às mães da Igreja da Colheita, às mães que estão por aí em todo lugar nesse Maranhão, que estão dentro também dos presídios. Tem muitas mães dentro dos presídios, né? Mulheres que estão lá com seu filho, naquele lugar tão limitado, mas estão lá. Não se desapartaram, estão ali cuidando daqueles pequeninos. Que Deus abençoe vocês e dê a vocês superações a cada dia.
para que vocês venham com coragem e com ânimo. Que ânimo? Um ânimo sobrenatural, vindo do Espírito Santo de Deus, para que vocês possam lutar dia após dia e vencer cada desânimo. E assim, todas as mães, a minha fala essa manhã, cada uma delas. Muito obrigada, viu, Muito por bem. esse momento, bispo. Nada, querida. Pastor João, muito bom dia, querido. Muito bom dia, amigo bispo, muito bom dia, companheiros. E muito bom dia a você, mulher, que é mãe. Hoje realmente é o dia da mãe, né? Dia da mulher, nós a saudamos como mulher e hoje saudamos como mãe. E eu, por 3 vezes que a minha esposa engravidou, eu não tive a experiência, por ser tão novo e inexperiente, de ver as aflições de uma mãe a se tornar mãe de fato. Hoje estou tendo essa experiência em casa, dentro de casa, porque a minha caçula, a nossa filha caçula está gestante, vai ser mãe agora em junho. Por conseguinte, serei vovô pela primeira vez, agora em junho. E eu vejo as aflições e o cuidado de uma mãe. Eu só pude sentir isso, de fato, agora acompanhando a minha filha desde o primeiro mês de gestação. E todos os cuidados e as apreensões, as aflições que sofre uma mulher, na verdade, da sua gestação até que nasça o bebê. Eu estou falando dessas aflições em gestação, né? Afora as demais que as acometem, tanto as alegrias, né? O Paulo fala disso, como uma mãe que sofre as dores de parto, mas logo se contenta ao ver o seu bebê ao lado, né? Então, os nossos parabéns a todas as mães que estão a nos ouvir e a que, por acaso, tomarem conhecimento da nossa saudação. E eu quero abrir, na verdade, a minha fala nessa manhã com a fala de alguém, de uma mãe que eu vi há poucos dias. Quando alguém te pergunta: que mundo você está preparando para os teus filhos? E ela disse a pergunta em verso: que filhos você está preparando para esse mundo? Quando te perguntarem que mundo você está preparando para os teus filhos viverem, se responda a si mesmo: que filhos eu estou preparando para consertar esse mundo em que estamos vivendo? Um mundo desafiador, João. Um mundo desafiador. Quando nós lemos o escrito de Paulo, nessa carta aos Gálatas, no capítulo 5, é onde nós estamos já no verso 19, eu estava lendo esse texto e atento, porque criar filhos no mundo onde nós vivemos, e não há, parece que, muita diferença entre a narrativa de Paulo e a narrativa de qualquer um de nós sobre o tempo que nós vivemos. Criar nossos filhos para a selva devoradora do mundo, né? Esse sistema que cada vez piora mais, cada vez se torna mais feroz, mais perigoso, é um desafio que assustaria qualquer ser humano. Penso que quando nasce um bebê, eu nunca fui mãe, na verdade, mas fico imaginando a aflição que uma mãe tem pela responsabilidade que ela vai ter que assumir nos anos seguintes, né, para estruturar a vida dessa criança. E eu quero sugerir aqui, para sair desse capítulo, a leitura do texto de Gálatas capítulo 5, versículo 19, que é um texto bem denso e tenso ao mesmo tempo, porque fala de características de homens da época de Paulo, e eu diria que são as mesmas características dos homens modernos, né? Dos seres humanos modernos. Sim. Mas se me permite dar só uma fala aqui, por sinal é sua, durante tanto tempo, e a gente está falando das mães, é apenas um conselho. Me pegando da fala dessa senhora que eu vi quando disse que filhos você está deixando ao mundo, me fez lembrar quando você nos falou sobre a cantiga de Ninar, Boi da Cara Preta. Quando você reclama do boi, faz o que? Acovarda a criança, não é isso? Torna o menino covarde. Ao invés de cantar Boi da Cara Preta,
pega esse menino que tem medo de careta, está gerando um menino medroso com medo do boi. E a sua sugestão sempre foi: menino, te torna um toureiro, porque o boi da cara preta vai surgir. Né? Te robustece, prepara o teu ferrão, prepara as tuas armas, porque o boi da cara preta vem aí. E assim estaremos formando filhos para enfrentar esse mundo tenebroso. Escondê-los da realidade, na verdade, João, é desprotegê-los, não é escondê-los. Não precisamos nutelar o mundo, não precisamos nutelar o mundo para que ele não aflija os nossos filhos. Precisamos robustecer os nossos filhos para que eles enfrentem o mundo. Enfrentar é o que é preciso que a gente assuma o governo da nossa própria vida, né? E enfrentar no mundo que, como diz Paulo aqui, que cada um faz o que bem entende. Né? Então, versículo 19. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer o que bem entende. Sexo barato e frequente, mas sem nenhum amor. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas. Religião de espetáculo. Solidão paranoica. Competição selvagem. Consumismo insaciável. Temperamento descontrolado. Incapacidade de amar e de ser amado. Lares e vidas divididos. Coração egoísta e insatisfação constante. Costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes paródias de vida em comunidade. E se eu fosse continuar a lista, seria enorme. Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês. Se usarem a liberdade desse modo, não herdarão o reino de Deus. Ok, vamos dar uma paradinha aqui. Olha, acho que isso aqui daria um programa inteiro, né? Daria Advertências, né? Porque quando ele começa a pontuar essa questão, que a primeira dele aqui, né? Sexo barato, frequente, mas sem nenhum amor. Né? Essa relação autoerótica, né? É um mundo hoje autoerótico, é um mundo onde se propõe relacionamentos sem afeto. Como tem crescido relacionamentos sem afeto? Principalmente hoje, com o advento da internet e as redes sociais, é muito comum, João, que as pessoas tenham suas satisfações virtuais, sem nenhum comprometimento afetivo. São relações que se busca proteger-se, né, do envolvimento afetivo, então vive nesse mundo autoerótico, nesse mundo da bolha, para dentro de si. Esse sexo sem nenhum amor tem se tornado cada vez mais comum, uma atividade sexual desprovida de qualquer interesse de responsabilidade de afeto envolvido nisso. Além do que, não só para o prazer erótico, digamos, mas às vezes até para gerar filhos com independência sem nenhum comprometimento. Sim. Às vezes para exploração, como nós vimos vários casos aí, para exploração depois, para desvirtuação da vida de determinadas pessoas. Ou seja, sexos que não só tem a finalidade de dar um prazer momentâneo, mas também de vingança, de exploração financeira e até de geração de filhos sem nenhum compromisso com aquele que o fez. Sim, verdade, João. Que vai tornar crianças acéfalas no mundo. Sim. Não tenha dúvida. Sim, o número tem crescido cada vez mais de uma sociedade desestruturada. Sim. Tentando de alguma forma nomear um novo nome de família, porque aquela família tradicional parece que não é satisfatória para o desejo de se viver hoje, né? São mães solos, pais solos que sustentam. A eventualidade dessas mães solos e pais solos é uma coisa. Agora, o planejamento disso, né? É que a mim particularmente me preocupa, né?
porque não há envolvimento afetivo. E essa falta de envolvimento afetivo empobrece severamente, né? Me deu um tilt aqui na cabeça, eu dei uma volta, vou lá para o começo da humanidade e percebi que Paulo chama isso de obra da carne. Na versão que eu tenho, que é a mais erudita, diz que essas coisas que foram descritas, lidas por Lloyd, são obras da carne. E parece que o homem, desde o princípio da sua existência, vem tentando mudar ou tentar criar coisas novas, mesmo que isso lhe traga sérias consequências. Quebrando marcos antigos. Deus forma o homem, o casal, e coloca no jardim com toda a comodidade. Não podia haver mais comodidade mais linda do que aquela. Não precisava de costureira para costurar roupa, não precisava de tecido para fazer roupa, não precisava de trabalhar. Havia tudo tão cômodo. Mas parece que a inquietação da carne, da vida do ser humano, é tão malévola, que eu não sei de onde surgiu essa loucura, que bem ali Eva já queria uma aventura. Olhando para a árvore, vendo, desejando-a com a sua cobiça boa, para dar agradável, para dar conhecimento, etc, etc. Assim vem caminhando a humanidade. Hoje, aquilo que é um casamento, aquilo que é uma família, que era uma família estruturada, bem montada, organizada, à base de princípios, hoje ela tem sido a busca de ser desvirtuada para apenas acontecer aventuras e, como dissemos, até geração de filhos sem nenhum compromisso no tocante a isso. Né? Sim. Isso porque nós não estamos falando ainda sobre os relacionamentos do homem com a máquina, né? Esse relacionamento amoroso de pessoas que estão casando com robôs, né? Casando, levando para dentro da sua casa essa convivência, né? O homem, né? E a máquina, casando mesmo, tendo relacionamentos sexuais e tudo mais, né? Isso porque nós ainda não estamos tocando nesses assuntos. Sim. Agora, isso tudo, essa vida desregrada, né? Fazendo o que bem entende, ela vai levando ao detonamento de estruturas seríssimas, que são as estruturas emocionais e as estruturas mentais. Que é inevitável que a gente não bagunce essa parte imaterial do nosso ser, né? Se a gente já terá problemas severos no corpo, na mente, né? Na mente, ainda mais severo pode estar acontecendo. Essa busca frenética por felicidade, ele vai elencar aqui, né? Busca frenética por felicidade. Essa ditadura da felicidade, sobre a qual nós estamos vivendo, tem sido um perigo para a nossa saúde mental e para a nossa saúde emocional. As pessoas estão evitando, como se fosse de verdade uma ditadura do bem-estar, a ditadura da felicidade, estão evitando sentimentos e emoções que fazem parte da estruturação saudável de uma pessoa. Evitar o sofrimento a todo custo não gera nenhum benefício, pelo contrário, desumaniza a gente de tal maneira. E vocês têm visto, as pessoas estão vivendo anestesiadas, seja pelo pouco caso, seja pelo próprio uso da medicação, apropriado para anestesiar a dor, que deveria ser enfrentada, que deveria ser combatida, são dores anestesiadas. Ou seja, não há cura. Há um tamponamento. Isso mesmo. Há um tamponamento, não há cura, porque a cura é resultado de enfrentamento. É resultado de encarar de frente. Então as pessoas estão assim, né? Essa busca frenética pela felicidade, que eu estou chamando de ditadura do bem-estar, ou ditadura da felicidade, né? O bispo, as dores trazem superações, crescimento, não é isso também? Quem não sabe viver a dor, porque tem pessoas que a dor pega um negócio e tira logo a vida. Mas quando nós temos essa maturidade, porque a dor ela também nos leva a uma caminhada de maturidade, né? Superando, eu estava com dores, né? Alguns dias atrás eu adquiri uma virose, um vírus, e daí começou a ter dores no meu corpo. E eu fui vendo como, eu estava falando outro dia com o Diogo, né, Diogo? Eu digo, Diogo, como eu estou me conhecendo nesse momento,
que eu estou enfrentando essa dor. Eu não sabia que existia essa pessoa dentro de mim. Sabe, encarando essa dor. E como tem dores que nós nem sabíamos que existiam, né? E eu estou de frente com essa dor, né? Superando dia após dia. E é isso. Quando nós estamos passando por esse emocional que não está detonado, que Paulo aqui fala de um comportamento, de uma vida emocional e mental detonada. Né, uma vida detonada, mas com Cristo, depois ele vai ver, com Cristo não é assim. Sem Cristo é desse jeito, detonado, mas sem Cristo, aí depois ele diz, não é assim. Me permita, nos versículos anteriores, eu queria fazer exatamente essa comparação. Paulo primeiro dá um antídoto e depois demonstra o que acontece com aqueles que se perdem daquilo que ele ensina. Versículo 16 do mesmo capítulo. Andai em espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Ou seja, ele está chamando aquela igreja e a todos nós a andar em espírito, a andar no Espírito de Deus, a ter comunhão com Deus, a viver com Ele, a depender dEle, a estar com Ele. No versículo 18 ele diz, mas se sois guiado pelo Espírito. Ou seja, todo o antídoto para combater contra a carne, e que eu volto a dizer, foi aquilo que Eva não lembrou da voz divina, do Espírito que falava ao seu Espírito, dizendo, não coma, não faça. E entrou por onde entrou e contaminou o mundo com seu pecado. Então, um pequeno descuido de dar vazão a tudo isso da carne não somente contamina a vida daquele que pratica, quanto destrói toda a sua família, toda a sua sociedade, quantas mortes, quantas dissoluções, quantos filhos desvairados estamos tendo aí pelo mundo, exatamente por dar vazão às concupiscências da carne, conforme Paulo exara naquilo que foi lido. Mas o antídoto está no versículo 16 e no versículo 18. Porque se andais em espírito, não satisfareis as concupiscências da carne. Você pode... Isto não é esta descrição voraz que a carne provoca, que o apetite normal de um homem, isso é apetite normal, não é diabólico. Isso é da natureza humana. Mas se você andar em espírito, não é andar como um robô. É estar focado em Jesus Cristo, é estar focado nele, é viver por ele, é ter o Espírito dele na sua vida. Você não satisfará essas loucuras que o teu apetite carnal, que o teu apetite normal, digo eu, pode te levar a querer fazer. Em cima está, nos 2 versículos. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Mas se sois guiados pelo Espírito, vocês já não estão debaixo dessa lei perversa que a carne dita sobre vocês. Sim. Amém. Cara, olha só, João, o que Paulo diz sobre essas pessoas que decidiram não ter a sua inclinação para as coisas do Espírito, né? Que essa busca frenética por felicidade sem satisfação, isso tem me preocupado. Outro dia eu estava atendendo uma pessoa que ela disse que ela estava tomando uma medicação que ela não sentia nada, ela não sentia mais, não tinha sofrimento, mas não tinha nada. Ela não tinha qualquer tipo de sentimento. Ela não tinha medo, mas também não tinha coragem, ela não tinha... Apatia tomou conta. A apatia tomou conta. E ela estava dizendo, cara, eu não consigo viver assim, a minha vida está indo embora, eu não estou com vida, eu não sinto nada. Anestesiada completamente. Todos nós, eu acredito que já viveu algum momento, por mais curto que seja isso na vida, e eu creio que até permissão de Deus para perceber que a lágrima foi te dada não para ser escondida, mas para que ela seja escorrida pelo teu rosto, mesmo que o momento não te seja agradável. Que a dor, ela é também divina, para que você sinta que é uma pessoa, um frágil humano, e que é suscetível a sentir dor. Que a raiva é também atributo do ser humano, e que há momentos que ela te avassala, mas ele diz, irai-vos e não pequeis. Então, todos os atributos que pertencem ao ser humano são suscetíveis de nos atacar. Porém, o antídoto é esse, andar em espírito. Amém. Andar em espírito. Caramba.
A gente está vendo aqui como que as coisas vão andando, né? Deuses que não passam de peças decorativas. Religião de espetáculo. Olha aqui. Loucura. Loucura. É exatamente isso. João, estão criando deuses. Estão criando deuses. A sombra do soberano. Sim, porque assim, são deuses particulares. São deuses particulares. Criam a regra para esses deuses funcionarem. E a partir daí, a religião do espetáculo está presente. Desculpa aí, estou te cortando, que o tempo está curto. Não são esses que Jesus Cristo diz, depois eu não vos conheço? Sim. Foi em teu nome, mas eu não sei quem são vocês. Sim. João, essa religião do espetáculo, ela bem reproduz a sociedade do espetáculo, né? A gente vai ali tomar um cafezinho e volta já já? Não sai daí não, que a gente já está voltando. Cara, nós saímos agora falando sobre essa religião de espetáculo, que é o que mais a gente tem visto no nosso tempo, né? E a criação de deuses particulares, deuses diminutos, para a satisfação do próprio argumento desse adorador que cria o Deus para ser adorado. É o Deus da conveniência. Uhum. Cara, eu nunca vi tantos deuses convenientes, né? Tanta promiscuidade espiritual, e eu não estou indo muito longe, nem estou indo longe das próprias religiões evangélicas que estão criando deuses particulares também. Estão abrindo mão do eterno e colocando deuses fabricados por eles, na mente deles. E aí cria essa religião do espetáculo. Agora, olha que loucura, solidão paranoica. Ou seja, solidão que leva a mente a um estado de paranoia. Loucura. Não é uma solidão que tem cheiro de solitude, de satisfação de estar só, que é uma condição das mais naturais que devem ser cultivadas, e a gente está bem com a gente. Aquele silêncio, vamos dizer, um silêncio ensurdecedor. Exatamente. É uma solidão desesperadora. Uhum. Uma Sim. solidão que, em vez de você ficar quieto ali, morrendo sozinho, te causa desespero e leva até ao suicídio. Uhum. A solidão desesperadora. Uhum. Sim, exatamente. É uma solidão, João, que consome o homem de dentro para fora. Porque não é a falta de gente perto. João, essa falta de pacificação, essa falta de você fazer as pazes com você mesmo, gera esse estado. É gente que não tem paz consigo mesmo. Gente que briga consigo mesmo o tempo inteiro. Pensemos em Saul, rodeado de soldados valentes, homens guerreiros que davam conta da guerra, e Saul vivia em desespero constante de espírito. Não era assim? Uhum, vivia num desespero constante de espírito. Precisava tocar uma harpa para que acalmasse. Solidão. O homem tinha tantos soldados, tinha família, tinha até concubinas com filho diversos, como a Rispa, que era uma mulher tremenda, e o cara se sentia só, que ficava em desespero. Aquilo era a solidão dele mesmo. Sim. E parece que já era nata, né? Sim, João, viver fora de Deus vai nos levar sempre, nos remeter sempre a um estado semelhante a esse de tudo que a gente tem lido aqui. Tipo, competição selvagem. Meu Deus, eu nunca vi tanta selvageria, né? Em todos os mundos. No mundo religioso, no mundo executivo, no mundo profissional, no mundo empresarial, no mundo comercial, no mundo industrial. Uma competição selvagem. Ou seja, o fim não é que se tenha uma sociedade equilibrada, é uma sociedade de interesses tão promíscuos, tão miúdos, tão insanos, que a competição é selvagem, luta para destruir o outro. Não tem aquela competição saudável do mercado, né? Parece que é a necessidade da criação de cartéis, em tudo quanto é canto é a criação de cartéis, né? Seja no mundo religioso, seja no mundo do comércio, em qualquer outro lugar, é uma sociedade de competição selvagem. Eu acho que essa onda capitalista
tão cruel, né? O outro vai inexistindo o tempo inteiro. É um capitalismo que não é financeiro, simplesmente. É capitalismo. Isso vem de distante. Por que mataram Jesus? Competição religiosa. Jesus não fez competição, mas Jesus trazia a verdadeira religião, que era servir a Deus, e eles traziam a religião que era baseada em regras. E conflitou, e esse conflito lhe entregaram Jesus à morte. Eu estou vendo com pesar um casal de jovens senhores que são herdeiros de uma grande denominação no nosso Brasil, e hoje acho que o pai entrou em decadência e cada qual saiu para um lado e estão se degladiando nas redes sociais e nas tribunas, os dois irmãos. Um com segmento, outro com segmento, estão se degladiando, denúncias e etc. Isso faz tremer a gente. Ou seja, competições selvagens religiosas. E aí entra o temperamento descontrolado, né? Que é uma vida sem controle, né? Que a palavra de Deus fala também aqui, que é a pessoa não ter domínio próprio, né, pastor João? Viver como se vive uma casa desprotegida, sem muro de proteção, em que tudo entra na sua vida e acaba com a sua vida. Vai entrando a bebida, vai entrando a pornografia, vai entrando o consumismo, vai entrando tudo, né? A pessoa que não sabe como viver, como não tem domínio próprio, porque o domínio próprio ele vem pelo fruto do Espírito Santo, não é isso? Você vai se distanciando de Deus, se distanciando da vida. Da vida. Eu sou interiorano. Eu trabalhei até em olaria no tempo que não era cerâmica, fazendo barro, e descobri que a argila sem um pouco de areia, ela racha quando no seu assamento, no seu cozimento, ela parte. E eu fiquei lembrando do vaso nas mãos do oleiro, que não tinha bebida, não tinha idolatria, não tinha qualquer fornicação, qualquer coisa lá dentro. Na casa do oleiro não tinha contaminação de nada. Não soprou vento, não houve tempestade, não teve terremoto. E o vaso quebrou. Excesso talvez, de argila no barro. Muitas vezes nós nos quebramos. Ou igrejas se quebram, ministérios se quebram, não por invasão de pornografia ou outra coisa qualquer, mas por excesso de zelo, por excesso de cuidado, quando Deus não é, na verdade, o controle daquilo, o controle está nas mãos de quem está fazendo. Amém. E o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. O controle estava na mão do vaso e não nas mãos de Deus. Houve excesso, talvez, de material. Há um tempo que chama-se o ferreiro tempera o ferro, aquecendo, colocando na água e jogando na areia. Tudo uma coisa linda. Aquilo chama-se temperar o ferro. E quando um desses elementos está acima daquilo que é permitido, pode trincar. A competição desastrosa religiosa pode não estar lá dentro dela. A idolatria, não falo idolatria pessoal, falo idolatria de outras coisas. Quando não está a imoralidade sexual, não está a ganância pelo dinheiro, mas pode se partir. Sim. Foi lá que o vaso se partiu. Competições. Essa competição selvagem, cara, ela anula a existência do outro, é para a anulação do outro. É mesmo. É um narcisismo severo, né? É um amor próprio severo, só vê o seu umbigo, não consegue enxergar, né? As descompensações são crimes que descompensam, ações criminosas que acabam produzindo grandes descompensações, né? Consumismo insaciável. Também nunca vi em toda a minha vida uma onda de consumo tão grande e esse apetite insaciável por ter. Sempre ter. Domingo passado, agora eu estava falando sobre essa grande tragédia da nossa época, que é a tragédia do ter.
como as pessoas estão se perdendo. Jesus diz, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Uhum. E quantas pessoas estão associando os bens que possuem a si. Eu só sou se eu tenho os bens que eu possuo. Se tira os bens que eu possuo, o que sobra? Eu não sou nada. Entende? Se tira de mim aquilo que eu faço, o que sobra? Sobra nada, porque ou eu sou aquilo que eu faço, ou eu sou aquilo que eu tenho. Só que eu não sou nem o que eu faço, nem o que eu tenho. Sou o que sou. Eu sou o que sou. E a perda dessa identidade, né, é aqui que eu estou falando desse capitalismo selvagem, que transforma sentimentos em objetos, vendidos nas prateleiras da vida. Isso dá origem até aquilo que a gente começa aqui, sexo sem amor. Não tem sentimento envolvido, não tem afeto envolvido. É um consumo, é uma prateleira oferecida no varejo da vida. E quanto mais eu tenho, eu compro, estou insaciável, quero mais. Quero a coisa da moda, quero a bolsa da moda, o sapato da moda, o filme que está passando no momento. Né? Aí a gente vai para um menu, né, de coisas atuais, porque o que eu tinha até ontem não está me satisfazendo. Sim, é só desejo de desejo, porque quando você obtém, acaba parando de desejar. É isso mesmo. É sempre uma insatisfação. Isso. Né? É isso mesmo. Uma insatisfação E aí louca. vem a ansiedade, né? Brota a ansiedade dessa pessoa descompensada, todo o tempo desse ritmo. Eu quero novo, porque o que eu tenho no momento já não cabe mais, já não basta mais. Então, o que virá, né? Então, é aquela coisa, está escorrendo pelas minhas mãos, eu não tenho mais controle, eu vou buscar algo novo, algo que eu preciso controlar. Né? Eu quero controle da vida. Cadê o controle escapa o da tempo vida? inteiro, escapa o tempo inteiro. Porque na inexatidão da vida, ninguém controla nada. Tem um filme. A gente não controla resultado, João. Não controla. A vida resultado. não é aritmética. A vida não tem uma equação exata. Tem um filme que fala sobre isso, que é Clique. O homem que queria o controle da sua vida, e ele pegou aquele controle da sua televisão, o controle da sua vida também, e ele foi controlar a sua vida. Ele olhava o dia, quando ele colocava, acessava o controle, dava o clique, e via que tinha coisas que ele poderia colocar para trás, que ele não poderia, que não queria passar, ele adiantava a sua vida, em dias, em semanas, em anos, e depois até que ele chegou à velhice, concluiu, né, que ele perdeu muitas coisas na vida. Porque o quê? Ele adiantou processos, ele não viveu a jornada na sua vida. Sim. Mas com o clique, com aquele controle da vida, ele não viveu realmente. Né? Então, muitas pessoas estão querendo o controle da vida, nessa ansiedade. Né? Essa coisa do temperamento descontrolado, eu nunca vi tanta gente boa descontrolada, João. Olha que eu não nasci ontem. Mas eu nunca vi, num momento da história, eu sempre vi pessoas descontroladas, mas eu nunca vi tantas pessoas descontroladas ao mesmo tempo. Pessoas que perderam a capacidade de controlar seu temperamento, perderam as linhas mestras da vida, não sabe dizer não para si mesmo. É característica dessa gente que tem um amor próprio adoecido, que não se ama de verdade, na verdade não ama nada, nem a si, nem a vida, e que tem esse temperamento descontrolado, gente que, cara, não precisava explodir, não precisava se acovardar, ou seja, não tem domínio sobre si, as circunstâncias o dominam, eles não têm domínio sobre si. Isso é característica de gente de hoje. Paulo está falando há 2000 anos atrás, mas de característica de homens modernos, né? Quando dizer assim, eu nunca vi, talvez porque você viveu muito dentro da bolha cristã e na ingenuidade, porque se a gente for buscar aqui, lamentavelmente, hoje, o que aconteceu lá no princípio está acontecendo hoje. Pessoas, pastores matando líderes para que não se tornem o seu sucessor. Lamentavelmente hoje. Você sabe por que Caim matou Abel? Por causa de um culto. Caim matou Abel por causa do culto.
Abel fez um culto a Deus e Deus aceitou. Caim chegou e matou Abel por causa de um culto. Hoje, pastores estão matando pastores por causa de uma sucessão, por causa de culto. Por causa de inveja. Lamentavelmente, a violência, essa loucura que Paulo está falando aqui, ela começou lá no Éden, ou fora do Éden, nos arredores do Éden, e hoje estão caminhando junto da gente. Eu sei de coisas escabrosas. Eu trabalhei no serviço reservado da segurança, e eu sei de coisas escabrosas que não convém, como Paulo diz, não convém a gente relatar, e nem estamos aqui para isso, mas lamentavelmente o que Paulo está falando aqui nesse capítulo são verdades, e me permitam fazer um comentário, que você pega e diz, mas na minha Bíblia não está assim. Na verdade, os tradutores da Bíblia que nós estudamos, trouxeram, contemporanizaram o texto para que a gente entenda com mais fluidez. O texto que não há nenhuma desvirtuação, não há nada que desvirtue o texto. Apenas eles trouxeram, contextualizaram para que a gente entenda com mais fluidez e saber que, na verdade, é isso que Paulo quis dizer, né? Sim. Olha aqui, a incapacidade de amar e ser amado. De amar e de ser amado. Ou seja, não tem uma relação com amor saudável. Não tem uma relação que... Porque, assim, o amor, ele exerce um papel estrutural na vida da gente. E gente que não sabe amar e gente que não sabe ser amado é gente que complica a vida inteira. Quer ver gente problemática? É gente que não sabe amar, não aprendeu a amar. É gente que sabe surfar na asa do arcanjo, é gente que sabe subir um monte, é gente que sabe isso e sabe aquilo, e sabe de batalha espiritual, e sabe de um monte de coisa, mas não aprendeu a amar, João. Essa gente é complicada e ela está em tudo quanto é lugar, inclusive dentro da igreja. É onde mais tem. Sim. Gente que não aprendeu a amar, não sabe amar e nem sabe ser amado. Às vezes a gente acha que a pessoa só não sabe amar. Não, mas tem os que também não sabem ser amados, não sabem acolher, não sabem receber amor. Né? Receber um parabéns para você. Sim, sabe, gente ferida, né? Ferida. Muita gente ferida, egoísta, insatisfação constante, costume de desprezar o próximo, meu Deus, vendo todos como rivais, vícios incontroláveis, tristes paródias de uma vida em comunidade. A paródia é uma história paralela, né? Pega a estrutura e muda o conteúdo. É uma imitação, né? Uma imitação deturpada. Daquilo que é real, né? Quantas comunidades a gente tem visto assim, cara? De grandes deturpações. Se eu fosse continuar a lista, seria enorme. Já foi enorme aqui, né? Agora tu imagina quantas coisas mais se acrescentaria. E nós certamente acrescentaríamos, né? Bom, vamos falar da vida, né, Eloy? Da vida com Deus. Mesmo. É isso mesmo. Aí Paulo diz, mas vamos falar da vida com Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem num pomar, afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra, e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades. Vamos dar uma paradinha aqui. Que coisa maravilhosa. Olha a diferença. Meu Deus do céu. Esse texto aqui, esse mês passado, acho que eu já li umas 2 ou 3 vezes, né? Cara, olha só. É Deus quem faz surgir em nós esses dons. É uma ação de Deus em nós, João. O nosso único trabalho é andar no caminho, e Ele acrescenta em nós. Não é coisa do nosso esforço humano. Voltamos aqui ao pomar. A bananeira não tem que gemer para dar banana. A mangueira não tem que gemer para dar a manga. Pelo contrário.
melhoram o ambiente porque elas vêm trazendo flores. Elas perfumam o ambiente. Ou seja, o fruto do Espírito, ele não aparece repentinamente, ele melhora o ambiente. Uma mangueira, quando vai dar manga, ela flore e perfuma todo o ambiente em volta. E atrai para si a abelha. Os polinizadores. Os polinizadores. O maracujá, quando vai dar... Maracujá, ele dá uma florada tão gostosa, tão cheirosa, linda, né, cara? E atrai tanta coisa. Então, quem está em espírito e produz fruto do espírito, ele atrai aquele ambiente, coisas boas. É justamente essa produção, João, só corroborando contigo, é essa produção do fruto que naturalmente acontece. É resultado desse andar com Deus, desse caminhar com Deus. É Deus que coloca em nós. A gente não tem que fazer força para isso. É uma condição natural. É Deus colocando em nós todo esse processo de floração e de frutificação. Há estações apropriadas. Sim, né? sim. Na versão que eu tenho em mão, o versículo 22 começa dizendo: mas o fruto do Espírito... Lá nos outros versículos anteriores, diz: quem anda no Espírito, andeis em Espírito. Ele não está dizendo para viver como um robô alienado, vestindo uma roupa diferente da roupa de todo mundo, entendeu? Usando um cabelo diferente do cabelo de todo mundo, não participando da sociedade que é permitido se participar. Não estou falando de uma sociedade deturpada. Ele não está falando disso, ele está falando de andar no Espírito, não quer dizer isso. Quer dizer, você ter domínio, ser dominado pelo Espírito de Deus, ter esse Espírito controlando a tua vida. Como já dissemos, a natureza controla a mangueira e faz com que ela não dê banana. Não é assim? É a natureza que controla. A natureza controla a melancia e faz com que ela não dê abóbora. Estão ali junto, bem pertinho, plantada na mesma roça. É a mesma rama. Mas... A gente brinca até que lá no interior, Jurumu não para em cabaça, é um ditado popular que tem. Sim. Porque o pé de abóbora e o pé de cabaça são tão semelhantes em folhagem, em cheiro, em espessura, mas na hora de dar o fruto, cabaça dá cabaça, abóbora dá abóbora. Entendeu? É a natureza quem controla. Quem anda no Espírito tem a sua vida controlada, né? Tem a natureza do Espírito. E esse Espírito vem de Deus. É aquele que não é controlado pelo Espírito da religião. É aquele que não é controlado pelo Espírito das regras religiosas que eu tenho que viver para ser assim. Eu não tenho que ser controlado para ser assim. Eu tenho que ser livre, mas ser controlado pelo Espírito que habita em mim. Não é o Espírito que emana da tribuna da igreja. Não é o Espírito que emana da lei e do compêndio religioso, é do Espírito que habita na minha vida e na vida daqueles que conduzem a agremiação religiosa que eu vivo. Não é uma rigidez de controle, é, na verdade, uma liberdade de andar em Espírito. E, como disse, assim como a natureza controla, cada árvore dá o seu fruto conforme a sua espécie. Dentro daqueles que andam em Espírito, dão o seu fruto conforme anda em Espírito. Sim. Olha, essa coisa de Deus faz surgir em nós, quando andamos com Ele, né? Deus faz surgir em nós dons, como frutas que nascem num pomar. A afeição pelos outros. Olha, isso nasce de Deus. Uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, vem dele. Um senso de compaixão no íntimo. E outra coisa, isso aqui me enche o coração. A convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Me permita te cortar aqui, porque está tão rápido. Já Esaú vem matar Jacó e vem com 600 homens, se não me engano, 300 ou 600 homens, né? Eu não lembro agora, mas um exército para matar, um exército para matar, para esperar o seu irmão, não foi para ajudar a atravessar o Jaboque. Se ele viesse com a intenção de contribuir, ele tinha ido até o Vale do Jaboque para ajudar a atravessar os animais, né? Ele vinha com a intenção de agredir.
Mas o homem que vinha depois do Jaboque, vinha em espírito, ele vinha cheio do espírito, ele vinha cheio de graça, ele vinha transformado. E a hora que ele olha o irmão dele, ele diz o quê? Eu vi a face de Adonai. Eu vejo a face de Deus naquele assassino. Vi o sagrado. Eu vi o sagrado naquele que é o meu assassino. Porque quem anda é em espírito. Vê, na verdade, isso que acabou de ser dito. Na versão que eu tenho em mão diz: o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão e é temperança. Que é aquilo que foi descrito de forma mais sucinta. E quanto a essas coisas, não há resistência. Sim, não há lei. Não há lei. Não há nada que impeça. João, o que pode impedir a lei do amor? A lei do amor é prevalecente. É a lei suprema. É a lei que nada a alcança. Quem anda pela lei do amor, quem anda por essa condição da inclinação pelo Espírito, não há lei que me segure, não há lei que me prenda, porque eu estou acima da lei, no sentido que eu vivo uma realidade supra-lei, né? Vamos tomar um café, não agride. gente? Não agride. Vamos ali tomar um café e a gente volta já. Gente, voltando aqui, que texto maravilhoso esse. João e Lloyd, andar no Espírito, caminhar com Jesus, ter como base o Evangelho para as nossas vidas. Cara, isso vai produzindo uma saúde mental, né? Porque vai tratar da nossa alma, né? Volto a repetir aqui, não estou psicologizando o Evangelho. Eu estou te dizendo que Evangelho é coisa para a alma da gente. A direção do Espírito nos leva a um bem-estar na nossa alma, na nossa psique, né? Corpo, alma e espírito. Sim, tudo é afetado. O bem-estar, ele vem não como uma proposta de dominação, mas o Evangelho nos coloca numa condição de aprender a sentir tudo. Eu estava contando uma pessoa outro dia, eu estava triste por uma situação determinada, alguém bateu no meu ombro e disse: não fica triste, não. Eu olhei e disse: me deixa ficar triste, por favor. Eu preciso explorar. Eu preciso explorar o que eu estou sentindo, porque isso me humaniza. Tem os lutos da vida, né? Sim, tem as tristezas eventuais, tem as tristezas pontuais. Que, cara, se me subtrai a tristeza, o que vai sobrando de mim? Daqui a pouco eu estou anestesiado. Vai sobrando angústia. Vai sobrando, a angústia que vai piorando e piorando e piorando e piorando. Tristezas que não são enfrentadas e visitadas viram angústias. Angústias maltratadas viram depressão. Depressão maltratada vira suicídio. Suicídio, inexistência. Então a gente precisa aprender a explorar devidamente todo o sentimento, até a ira. Precisa ser bem explorada. Cara, tira esse sentimento de ira de você e você fica apático socialmente. Há coisas que nos revoltam. Há medidas tomadas, né? Medidas sociais tomadas, que nos revoltam. Isso nos põe na nossa humanidade. Imagina se eu fosse apático a todos os estímulos. Cara, não ia sobrar nada de mim. A vida não ia ter sentido. Quando tu falas em choro... Eu cheguei recentemente de um velório, me chamam de papa de fundo, porque eu faço muito velório, mas eu não... Você gosta de velório? Não. Doido é quem gosta de velório. Eu vou aos velórios por respeito e consideração aos enlutados. Mas eu nunca cheguei a um enlutado e dizer: meu irmão, não chora que a vida é assim mesmo. Ele se foi: epa, eu vim aqui chorar contigo a tua dor. Eu vim aqui trazer o meu ombro para você chorar o quanto você tiver força para chorar pela perda do seu ente querido. Chore. Chore e deixa transbordar de lágrimas, porque isso te esvazia a dor que você está sentindo. Sim. Sim. Agora, tem uma coisa, João, que tu estava, antes de começar o bloco, você estava comentando, que quando nós entramos por esse caminho de pacificação, por meio do Evangelho, e nesse pendor do Espírito Santo, nós nos entregamos de coração a compromissos que importam. Porque, João, quando a gente está perturbado, a gente acaba focando a compromissos que não têm importância nenhuma. A gente dá tanto valor a coisas que não têm importância nenhuma. É uma espécie de superlativação
de coisas que não deveriam consumir um segundo da nossa vida, e a gente fica dias remoendo aquilo que não importa. Mas quando você está pacificado internamente, você acaba se inclinando a compromissos que de verdade importam, né? Sem forçar a barra. Sem forçar a barra. Como Paulo diz, aquilo não é pesado para você. Você simplesmente vai encontro com disposição. Ele diz aqui mais embaixo, ele diz, e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente. As nossas habilidades. Aqui, as nossas habilidades. Quer dizer, estamos em momento de sensatez, de plenitude. Sabemos sabiamente como fazer aquele momento acontecer, aquilo acontecer, quando estamos cheios desse amigo Espírito Santo. Eu gostaria de fazer uma emenda, que diz coisas que não importam. Às vezes são coisas que importam, mas não valem a pena. Importam, mas não valem a pena. Eu estou falando isso porque eu visitei um amigo, era amigo, ele até visitou aqui a gente, algumas vezes aqui na igreja, esteve com a gente, e ele estava morrendo, e eu fui visitá-lo. E ele estava morrendo por conta de uma coisa que importava, mas não valia a pena. Ou seja, a companheira dele tirou todos os bens dele num golpe, que não era dela, era dele, deu um golpe nele, e aquilo lhe causou um trauma tão grande que a sua alma morreu dentro de si, e ele não sabia falar outra coisa sem ser aquilo que estava matando ele. Ou seja, importava para ele, mas não valia a pena. E ele morreu daquilo. Aquela situação o matou. A alma morreu, o corpo não resistiu. Eu fui visitá-lo no último dia de vida dele, e ele não chegou, não me olhou e disse, ô meu irmão, ele disse, ela está me matando, ela me tomou tudo. Ou seja, a vida dele se resumiu aquilo, incomodando-se com o que importava, mas que não valia a pena se importar. Há coisas, eu entendo que há coisas que até que importam, mas não vale a pena importar. Aquele ou aquela que está chorando a vida inteira por conta do abandono que sofreu pelo outro, importava para ele, mas será que vale a pena? Aquela criatura que o deixou, que o abandonou, que o traiu, vale a pena se incomodar ou perder a sua vida incomodando a vida inteira por ele? Não, não vale a pena. Até que importava, porque era uma relação maravilhosa, mas não importa, não vale a pena. Porque às vezes, pastor João, a pessoa está perseguindo, obcecado pelo um relacionamento, né, de uma forma doentia, pelo um relacionamento que não tem mais o que fazer. Que não vale a pena. Né, que não há mutualidade, né, não há encontros de desejos, de crescimento, de ambição, de caminhar juntos, né, não há essa mutualidade. E muitas vezes alguém vai querer retornar a um lugar da dor, de um sofrimento que não vale mais a pena, que não tem mais nada do que receber, do que tirar dali, a não ser desprezos. E termina, às vezes, quando consegue, não tem nada. A gente costuma dizer lá no interior que cachorro que corre atrás de carro, quando o carro para, ele não tem onde morder, né? Ou seja, correu em vão. Correu longo da estrada até quando o motorista decide parar, ele chega e olha para o carro e não tem onde morder. Há pessoas que correm atrás de coisas que acham que vale a pena e quando conseguem percebe que não tem o que fazer com aquilo. Entendeu? Sim. Pessoas que correm atrás de coisas que acham que vale a pena, se incomodam, perdem parte da sua vida, até a sua vida, que esse meu amigo perdeu a vida, morreu. E se somar, não vale nada. Corri em vão. Para quê? Entendeu? Mas o legalismo não produz nada disso, hein? Né? Não traz essa liberdade, essa consciência sábia, né? De direcionar, organizar e direcionar. Vamos à leitura aí para fechar o texto. Tem um caminho, tem um processo. Organizar e direcionar habilidades. Interessante. Tudo que o legalismo sabe fazer é judicializar as coisas, né? Não sabe, olha, isso aqui não importa tanto, isso aqui é melhor deixar para lá, isso aqui... Não, o legalismo, ele quer tornar judicializado todas as coisas, ele quer um tribunal.
Ele não quer liberdade, ele quer um tribunal. Olha Isso o que vai mesmo. dizer aí. O legalismo não produz nada disso, apenas atrapalha. Para quem pertence a Cristo, seguir o próprio caminho e deixar para depois as necessidades dos outros são atitudes que ficaram cravadas na cruz. Já que a vida do Espírito é do tipo de vida que escolhemos, convém lembrar que isso não é apenas uma ideia ou um sentimento no coração. Suas implicações devem ser realidade em cada área da nossa vida. Isso significa que não devemos ficar fazendo comparações, como se fosse melhor que o outro. Temos coisas mais importantes a fazer na vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada pessoa tem valor singular e inestimável. Pronto. Acho que aqui está o que João falou ainda há pouquinho, né? Temos coisas mais importantes a fazer. Não é que não seja importante, mas tem coisas mais importantes. Porque quando você fica agarrado numa coisa que não tem toda essa importância que está... Gente, acho que vocês são bem observadores. Há pessoas que estão com suas vidas paralisadas numa estação que era só uma transição, mas elas não conseguem transicionar as estações. Estão presas ali, se acampam naquele lugar. Naquele deserto. Sim, numa estação, seja de deserto, seja até uma estação de fartura. Até uma estação de fartura. Toda a acomodação, essa coisa de que... Sucesso, ele é inimigo do progresso. Você não avança mais quando se sente bem-sucedido. Você precisa dar seguimento às coisas. A vida é cíclica, inexata, as coisas vão passando. O que hoje tem importância radical para nós, amanhã não terá. E a gente precisa dar curso à vida. A vida é uma caminhada, a vida é de deslocamento. E às vezes a gente não quer se deslocar, fica preso numa estação, como se aquilo fosse o fim da vida, entende? Jesus fala àquele homem rico, e o que tu tem guardado? Vai valer para quê? O que tu armazenaste? Sim. Vai servir para quê? Sim, exatamente. Ou seja, a prisão dele, ou a intenção dele, Jesus fala de um homem intencionado em acumular riquezas. Destruirei meus celeiros, construirei outros celeiros abundantes, e depois, Jesus Cristo dizia aí, tu não vai mais poder caminhar. O sentimento da tua alma, o gozo, o prazer de viver, é apenas olhar para aquele paiol de coisa. Não deu para ninguém, não fartou ninguém, não satisfez ninguém, não fortaleceu a mão do pobre, a casa do pobre, do necessitado. E está lá um monte de material armazenado e tu aqui morrendo sem ter quem te acuda. João, é uma desgraça você ser possuído pelo que tem. O que a gente tem não deveria nos possuir. Mas, infelizmente, alguns são possuídos pelas coisas que têm. Ou seja, não anda mais para lugar nenhum, fica possuído ali o tempo inteiro. Não é que possui o que tem, é possuído pelo que tem. Não tenho dúvida. Isso é uma tragédia, não é? Agora, essa coisa de termos coisas mais importantes para fazer na vida e evitar essa comparação, né? Porque se tem uma coisa que tem destruído a vida emocional de muita gente é a comparação. A comparação é um terror. E a gente precisa encontrar qual é o lugar da gente, não estabelecer comparações. Isso mesmo. Né? Porque isso pode ser um fracasso. Assim, quando a gente começa a se comparar com o outro, seja no nível do sucesso do outro, no fracasso do outro, se a gente vai buscar esse sucesso ou esse fracasso do outro como elemento de comparação, a gente pode estar muito distante daquilo que a gente deveria estar vivendo. Na transcrição da versão que eu tenho à mão, Paulo chama isso de uma comparação invejosa. Uma comparação invejosa. Sim. Essa busca de comparação, ele diz aqui, não invejando uns aos outros. Ou seja, não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos, invejando uns aos outros. Sim. Ele está chamando essa comparação de invejosa. Não é uma comparação para ver se eu posso crescer também, me inspirando naquilo que o outro fez para que eu cresça.
Paulo está falando de uma comparação invejosa. Fulano cresceu, eu vou ter que crescer também. A igreja de fulano está tendo 3 cultos ao dia porque não cabe. Na minha está sobrando muito espaço. Eu vou ter que virar, vou procurar o método dele para que eu encha a minha igreja. O que ele está falando é comparações invejosas, né? Sim. Não é esse o caso. João, tem coisas que eu não suporto ter, não tenho condições de ter. E eu preciso estar satisfeito com isso. Eu sempre comparo assim, que é um carro que eu gosto, uma SW4. Eu acho linda a SW4. Mas eu posso tê-la? Não, não posso. Eu não posso pagar o IPVA dela. De repente pode até comprar. Não, posso comprar, mas posso mantê-la? É esse exatamente a o meu caso. manutenção de um carro desse. Eu quando passo um Lamborghini, eu sou doido por carro, sempre desde 82 eu tenho carro, eu gosto. Mas eu vejo uma Lamborghini, eu vejo um Porsche, eu acho aquilo lindo, mas é exatamente o que você está falando. Posso comprar, mas eu posso manter? Mas eu comprei por inveja. Comparação. Comparação. É. Mas e aí, eu vou sacrificar o viver da minha família para manter o IPVA, ou então vou ficar com o meu nome escrito na dívida ativa do governo, porque eu não posso pagar o IPVA que está daquele tamanho. Momente e as revisões mecânicas. Por que tu não compraste um helicóptero quando tu estava novo para tu ir para a tua piscicultura? Porque eu até tinha dinheiro para comprar. Mas e a manutenção? E quem é que vai pilotar? Não, aprende a pilotar, beleza, eu tiro meu brevet. Eu vou ter condições, graça, para estar subindo e descendo. Eu vou de carro e acabou a história. Exatamente. Encontrar o meu lugar, João, isso gera um sossego na minha alma. Enquanto que essa coisa de comparação, isso desgasta a vida da gente. Agora, esse versículo 1 do capítulo 6, o iniciozinho, eu acho formidável, cara. A ideia de Paulo, né? Isso. Na versão que nós temos da Bíblia contemporânea. Amigos, vivam com criatividade. Ponto. Acabou. Acabou. Bora aqui. Amigos, vivam com criatividade. Sejam criativos. O problema dessa ausência de criatividade, né, é que faz com que a vida vai ficando feinha, mal arrumada. Mas eu posso ser criativo e mesmo na condição que eu vivo, na situação que eu vivo, gerar um pouco mais de beleza, um pouco mais de combinação com as coisas, né? Colocar cores. Um pouco mais de estética, de cores. Sim. Eu vi uma casa pintada com barro. A coisa mais linda, cara. A coisa mais linda. Não estou falando isso porque foi o objeto da minha admiração. Eu moraria numa casa daquela, pintada com barro. Achei lindo, criativo. A casa estava limpinha, bem arrumadinha, pintada com tinta de barro. Caprichada. Sim, caprichada. Cheirosa. Um fogão a lenha todo pintadinho, bem arrumadinho. Eu disse, meu Deus do céu, que criatividade, né? Então, assim, não é o que eu tenho, é o que eu faço com o que eu tenho. Eu preciso usar a criatividade. Se meu salário só cabe aquilo, que eu use aquilo com criatividade. Eu gosto de programa de culinária, né? Então, eu acho que posso ver uma noite inteira programa de culinária. E eu estava vendo um programa recentemente de uma cesta básica. O desafio era fazer uma comida de chefe com uma cesta básica, que tinha lá feijão, macarrão, arroz, fubá. Desafiador, hein? Desafiador. E tinha uma senhora muito rica que estava competindo. Ela disse, pronto, me ferrei. Me ferrei. Até nem se ferrou tanto, ela fez uma comida muito interessante. Mas os caras dando um toque sofisticado no feijão, no capitão de feijão. Na sardinha. Rapaz, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, como que o cara conseguiu pensar nisso numa cesta básica tão básica, tão simples? O cara fez cocada de milho com uma lata de milho verde. Cocada não, é pé de moleque. Pé de moleque de milho. Eu falei, esse bicho é doido. Como é que o cara tem criatividade para pensar num açúcar queimado e bota ali o milho? Eu disse, meu Deus, é criatividade. A coisa, às vezes,
é assim, uma combinação de cor, um detalhezinho que vai sofisticar aquilo. Então, viver com criatividade, para mim, é a maior e melhor possibilidade que a gente encontra para dar curso à vida quando eu não tenho tudo que eu quero e tudo que eu gostaria de ter. Então, dê criatividade. Tem uma jaqueta, cara, bota um bordado nela, né? Tem um tênis, né? Bota um bordadozinho nele. Enfim, você pode mudar até o teu visual, mudar o teu look a partir de combinações, né? Então, assim, é ser criativo. Deixar interessante. Deixar interessante. Eu tenho um casal, amigos pastores, né? Eu acho que eles estão me ouvindo, eles não perdem o programa. E o pastor disse assim, eu queria tanto depois do culto comer fora, né? E eu disse, por que vocês não foram? Não, que a mulher disse que não dava para ir, né? E tal. Aí eu dei para ele a sugestão, olha, só levar o que está de casa para a praia, que ele queria ir à praia, que não tinha dinheiro suficiente para a família toda, né? Comer no restaurante da praia. Eu digo, então levo de casa para a praia. E passe amanhã na praia, à tarde na praia. Tal. Então, seria uma criatividade, né? Levar o que tem em casa para fazer aquele momento na praia. Um piquenique Na praia. No parque, levar a sua toalha, o xadrez, a sua cesta, tudo que você tem em casa. As mulheres aqui da igreja, elas gostam de colocar a criatividade em ação, né? Sim. Levar a toalha de piquenique, levar a cesta, os banquinhos que já compraram para isso. E ali no parque, no capinzinho ali gostoso, a gente senta, vamos louvar a Deus, compartilhar o café, o bolo, o iogurte e pronto, tá tudo bem. Sim, a nossa mesa de café da manhã, né, João? Tanta criatividade, e a gente tira às vezes flores aqui do próprio canteiro da igreja, né? Canteiro da igreja, tira uma flor dali, bota lá. No vidro, na garrafinha. Que tem lá em casa, faz um exatamente, sai bonito. Sai tudo lindo. Pois é, mas além a gente está falando em espírito, entendeu? Andaís em espírito, e aí a gente parece, se alguém está nos ouvindo, desvirtuaram para a questão comum de criatividade. Isso que nós estamos falando são coisas também que provêm do espírito que habita em nós. Claro. Esse espírito ajudador. Um arrogante, um tolo, um estúpido, que anda conforme os seus próprios conceitos, não tem tempo de ter criatividade. Isso é para quem anda em espírito também. O arrogante, o tolo, o prepotente, ele não tem tempo para ter criatividade nenhuma. É porque o emocional está detonado, não é isso? Paulo diz, olha, o emocional e o mental está totalmente detonado, então não tem tempo para a criatividade. Eu posso prosseguir, bispo? Aqui? Pode, vamos lá. Se alguém cair em pecado, restaure-no com perdão. Guardem as críticas. Vocês podem precisar de perdão antes que o dia termine. Pronto. Hajam com misericórdia e estendam a mão aos oprimidos. Compartilhem aquilo que pesa a vocês e cumpram, desse modo, a lei de Cristo. Se pensam que são bons demais para agir assim, estão muito enganados. Ponto. Vamos botar os pingos nos is, né? Nós, farinhas do mesmo saco. Cara, isso aqui, para um legalista, é um texto que devia ser arrancado. Porque ele não consegue enxergar isso. Tratar com compaixão as pessoas. Paulo não está abonando erro de ninguém. Ok? Não está abonando erro de ninguém. Mas a gente precisa ter compaixão. Quando ele diz a roda vai girar, antes que o dia termine, pode ser você que esteja precisando de perdão. Agora, não é porque eu vou precisar de perdão. Não é por isso. Senão minha motivação estava errada. Porque dentro de mim tem uma motivação grata. Que eu preciso e o que eu não preciso. Sim. Eu não posso ajudar ninguém imaginando que amanhã eu vou ser ajudado por esse alguém. Até porque a Bíblia diz, empresta, dá ao pobre, medida cheia, recalcada e sacudida, e tu emprestarás a muito e não tomarás emprestado. Então, fazer o bem não é um plantio para receber depois. É porque há espontaneidade. Sim. Aquele samaritano que recolheu aquele assaltado
no texto não vislumbra nada que ele possa ser ressarcido. Pelo contrário, quando eu voltar, se tiver alguma despesa, eu sano contigo. Libera o cara e deixa ele embora. Não diz deixa o cara aí até eu voltar. Sim. Libera ele e deixa ele embora. Se tiver despesa... Quando eu voltar, eu pago. Quando eu voltar, eu pago. Atitude de samaritano, né? Atitude. Eu acho que esse espírito de samaritano, João, é uma coisa que nós devíamos cultivar em nós, todos nós. Eu acho que é a prática. Porque, na verdade, a figura criada por Jesus do samaritano, né, é uma parábola. A figura é a figura da expressão do que ele entende que está correto nas nossas relações, né? Jesus é a própria expressão do samaritano ali. Essa coisa de que a gente precisa, sem a preocupação de que um dia alguém vai fazer comigo. Se não fizer, não está feito e está tudo certo. Mas eu preciso fazer. Compaixão não é uma troca, não é um balcão de negócios. Isso mesmo. Compaixão é uma atitude de amor pelo outro, entendendo que nós, natureza humana, somos susceptíveis de erro mesmo, né? No que Paulo diz aqui, ele não está dizendo faça, ele está dizendo faça, não espere, mas é possível que se você deixe de ser prepotente, que você está no mesmo nível. Deixe de ser importante, achando que só ele precisa, porque amanhã você pode estar na mesma situação. Sim. Ele não disse que o outro vem te socorrer, que foi ajudado. Mas amanhã você pode estar na mesma situação. Lembre-se, aí vem o texto. Aquele que está em pé, que pensa. Quem pensa que está em pé. Cuide para que não caia. Gente, vamos tomar mais um cafezinho? A gente volta já já. Pois é, já estamos aqui no capítulo 6 do livro Carta aos Gálatas, né? E essa orientação de Paulo, né? Guardem as críticas. Cara, quer ver um ambiente se tornar histérico? Está sujeito às críticas. É gente insatisfeita, está sempre criticando. E a gente, quando detecta um problema, a gente precisa resolvê-lo. Quando a gente olha para um problema e, ao invés de a busca de resolvê-lo, a gente estabelece um padrão de crítica, a gente nem resolve, né? Ainda piora a situação, porque a acidez produzida em qualquer crítica, até crítica construtiva, antes de construir, ela destrói. Antes de elevar e edificar alguma coisa, ela produz um terremoto. Então, a gente precisa ser paciente com as pessoas. Precisa ter longanimidade com as pessoas, porque se não tivermos, ao invés de resolvermos, nós vamos criar um problema maior do que o problema que já tem, entende? É uma orientação, acho que muito sábia de Paulo. Sim. Fazer uma crítica positiva tem horário, tem hora, tem momento. Em ambiente de crítica, de jeito, de forma nenhuma, nem positiva nem negativa, tem sentido. Você quer fazer uma crítica positiva, chame à parte. O que Salomão diz? Que a palavra dita a seu tempo. A beleza, o valor de uma palavra é quando é dita em tempo certo. Quando ela não é dita a seu tempo, ela suscita ira, né? Então, até a crítica positiva, a crítica que corrige, a crítica que vai corrigir. Essa semana, como eu falei, eu estava no velório, chamei um amigo que estava assim perto de mim, com um boné vermelho, uma camisa vermelha, bati bem pertinho dele, disse, amigo, te dá uma orientação no próximo velório, não venha de vermelho, porque isso agride o sentimento dos enlutados. É mesmo? Eu digo, é. Ele disse, muito obrigado, você me fez ver coisa que eu não sabia. Crítica positiva, mas a parte. Só nós dois, lá no meio de todo mundo? Não, assim não. Então, levai as cargas uns dos outros. O que Paulo diz no versículo 2? Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, se engana a si mesmo. É isso? O texto aí, não é esse o texto?
Se pensam que são bons demais para agir assim, estão muito enganados. Uhum. Sim, estão muito enganados. Estamos muito enganados. Lloyd, isso tudo faz parte daquela postura legalista. Isso. Entende? Uhum. Porque o legalista tem um engano, o engano da verdade pela verdade. Uhum. Essas verdades, às vezes, muito particulares, que elas têm a função de colocar naquele caso específico todo o mal-estar que está em nós. Uhum. O nosso mal-estar é que governa a situação. É falta de pacificação. Volta aqui ao ponto. É falta de pacificação. É falta de você fazer as pazes com você. Paz interior. Cara, você já viu gente feliz enchendo a paciência dos outros? Gente feliz não enche a paciência Não de ninguém. de ninguém, cara. O cara não quer confusão. Ele só quer paz e amor. Normalmente, gente que está cheia de confusão dentro de si, é que é gente que procura confusão, porque ele está espelhando a confusão dele, a tempestade interna dele, na tempestade dos outros. Eles não sabem acalmar uma tempestade como fez Jesus, porque o interior dele está cheio de tempestades. Só uma fala sem tempestade acalma uma tempestade. Uma fala cheia de tempestade acaba produzindo um furacão. É tempestade daqui versus tempestade de lá e um furacão nasce. Então, a gente devia ser mesmo muito menos legalista e muito mais amorosos nas nossas relações interpessoais. O Evangelho é dessa casa. O Evangelho não é da casa do legalismo. O Evangelho é da casa das pessoas que têm um coração pacificado. Amém. Por Deus. Amém. Não? Amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, mansidão, fé, esperança. Um coração desse vai arrumar confusão com quem? Uma vida controlada pelo Espírito Santo. Paulo não falou. Arruma confusão com ninguém. O Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo, é aquele que organizou o caos que havia no primeiro capítulo de Gênesis. No mundo. No mundo. Não era na Terra, era no mundo. No mundo. O universo estava caótico. Foi ele quem organizou. O Espírito Santo é organizador. Textos atrás que a gente leu ainda há pouquinho, fala dessa organização, da priorização das nossas atividades. Entende? Então, assim, é olhando para isso que a gente precisa entender para onde a gente quer inclinar o coração da gente. Seja para uma vida legalista, que satisfaz talvez alguns, ou de uma vida mais do Evangelho, que vai produzindo pacificação, sossego e ordenando o caos que a gente se depara com ele, né? E tem um momento aqui que Paulo diz assim, cada um examine com cuidado, né, a si mesmo. Eu vou ler aqui o versículo 4. Cada um examine com cuidado a si mesmo e a maneira segundo a qual está cumprindo a missão que recebeu e dedique atenção total a ela. Não fiquem admirando vocês mesmos, nem se comparando com os outros. Cada um precisa assumir o compromisso de fazer o melhor que puder com sua vida. Vocês que já chegaram à maturidade, sejam generosos com aqueles que os instruíram, compartilhando com eles tudo o que de bom possuem e experimentam. Não se enganem, ninguém faz Deus de bobo. Toda pessoa colhe o que plantou. Quem planta egoísmo, ignorando a necessidade dos outros e a Deus, colherá o mal. O resultado de sua vida será frutos inúteis. Mas aquele que planta conforme Deus, permitindo que o Espírito faça obra de crescimento nele, terá uma colheita de verdade, de verdadeira vida, vida eterna. Portanto, não se cansem de fazer o bem. No tempo certo, teremos uma boa colheita, se não nos desesperarmos, nem desistirmos.
Cada vez que tivermos chance, trabalhemos para o benefício de todos, a começar pelos mais próximos de nós na comunidade da fé. Ok. Cara, olha que orientações tão preciosas que Paulo está trazendo. Um conjunto de informações para viver uma vida leve, uma vida tranquila, uma vida serena. Saber que ninguém faz Deus de bobo é verdade, não faz mesmo. Faz mesmo. Agora, esperar o tempo certo para as coisas acontecerem é que, às vezes, a impaciência, né, João, que a vida vai produzindo, não deixa a gente esperar o tempo certo. Porque no tempo certo tudo se resolve. Mas a gente fica com aquela ansiedade de querer resolver tudo num dia só, coisas que deveriam ser resolvidas paulatinamente, a gente quer viver todos os dias num dia só. E é isso que perturba a vida da gente, porque não dá para a gente resolver tudo o que tem que ser resolvido, né? Viver todos os dias da nossa vida num dia só. Isso é impossível de ser feito e a gente precisa sossegar o coração. Bispo, Paulo aqui ele traz um comportamento de comparação, né? Ele fala assim que há nisso tudo um comportamento de comparação. E se a gente tiver esse, eu faço assim, fulano não faz. Então ele diz, acalmem-se e espere o determinado momento que aquela pessoa vai crescer, aquela pessoa vai amadurecer e vai chegar nessa estatura de maturidade, né? Ele fala aqui que temos muitas vezes a gente se compara, se fosse eu faria dessa forma, mas talvez você já chegou a essa maturidade que eu ainda não cheguei, que eu estou ainda caminhando para chegar. Então Paulo aqui ele fala isso, né? Não fique admirando vocês mesmos, nem se comparando com os outros. Cada um precisa assumir o compromisso de fazer o melhor que puder com a vida do outro. Não, com a sua própria vida. Eu quero pegar um texto que está escondido aqui, passou talvez desapercebido e me chama sempre a atenção. Versículo 6, a versão que eu tenho à mão. O que eu instruído na palavra, reparta os seus bens com aquele que instruiu. Eu estava conversando com alguém há poucos dias e me dizendo, não tem meus dias, minhas ofertas para a igreja, porque eu vejo que não tem boa aplicação e tal, eu mando para tal lugar. Isso não é disso que eu quero falar aqui. Eu estou falando do prazer, da honra a ser dada com aquele que se dedica a te instruir. Se alguém instruído na palavra, reparta seu bem com aquele que te instruiu. Pastores incansáveis, vestindo um paletó rasgado, porque a igreja não lhe dá a possibilidade de vestir melhor. Porque o irmão que tem condições boas não compra um terno para dar a ele, não ajuda a trocar o seu carro. E tem sido um verdadeiro instrutor na palavra. Paulo está dizendo aqui, aquele que é instruído, aquele que recebe a instrução, honre aquele que te instruiu, aquele que se dedicou a te instruir, aquele que gastou tempo te instruindo, te levando na caminhada. Eu conheço tantas pessoas, eu vou voltar para a vida empresarial e comum. Ontem eu estava falando disso. Pessoas que são conduzidas, foram empregados de um determinado patrão que tinha uma empresa, ele envelheceu, passa aquela empresa para aquele empregado, por vê-lo de boa índole, bem encaminhado, e decide passar e passa, tudo bem, recebe o devido valor, e esse cidadão enriquece. Eu já tenho visto muitas vezes aquele que era empresário viver simplesmente do seu salário, do INSS, ou até viver em casa de repouso, e nunca foi visitado por aquele que recebeu dele a oportunidade de enriquecer. E Paulo está falando, abrangindo tudo. Aquele que é instruído, aquele que recebe o favor, aquele que recebe a condição de viver melhor, tenha cuidado, olhe e veja que aquele que o instruiu, aquele que o colocou na mão, que pegou na sua mão, que colocou lá em cima, é digno de que você contribua com ele, de que você o assista, de que você veja as suas condições
não por misericórdia ou por comiseração, mas por um sentimento honroso de ajudá-lo a estar bem, a viver bem. João, na tarefa de estar pastoreando, por exemplo, às vezes uma pessoa chega na igreja assim, caída, a ponto de desistir. E quem instrui, às vezes traz instruções que fazem com que esta pessoa enriqueça. Instruções que vão abrir o caminho da vida dessa pessoa. E o que Paulo está dizendo é que haja reconhecimento, que essa pessoa cuja função dela é instruir as outras, que ela também possa desfrutar da tua prosperidade. Da tua prosperidade. Porque assim, você instrui, a pessoa vai crescendo, vai avançando, ela se estabelece, ela prospera, ela tem recurso e ela vê, ela olha, vê ou não vê, mas ela imagina, pô, o cara que me instruiu, me fez chegar até aqui, ele merece o meu respeito, ele merece o meu olhar. Eu vou repartir com ele alguma coisa. É disso que eu estou falando, e foi disso que Paulo falou. Sim. Instruções para a vida, tanto para a igreja, e eu falei vida, também, né? Da vida cotidiana. Sim, sim. Falou certo. O Sérgio Reis canta uma canção de filho adotivo, né? Dos seus 6 filhos que se formaram, e o que ele adotou se tornou o seu redentor, tirou-o do asilo para dar uma vida digna. É disso que Paulo está falando. Pense nisso, porque muitas vezes somos até cristãos, vivemos, ou seja, nós vamos caminhando esquecidos de que fomos instruídos. Ontem eu falava disso, eu não vou declinar aqui porque é triste pensar nisso. Alguém que encaminhou alguém a viver hoje ricamente e deixa para lá. Me dói quando eu lembro disso. Aí eu me deparo hoje com a escrita de Paulo. Aquele que foi instruído, prosperou, tornou-se pastor, tornou-se um pregador, um homem de bem, fora do contexto, digamos assim, econômico. Volte para visitar, veja como está aquele teu amigo, aquele teu pastor que te instruiu, aquele que te abrigou na casa dele por tanto tempo. Tem pessoas que são abrigadas na tua casa. O bispo Renato, quando chegou aqui, trouxe alguém com ele que veio arrastando a cachorrinha, como diz o camarada. Eu o recebi na minha casa na primeira vez que chegou. E lutamos com ele, estudou, deu emprego. Infelizmente, eu nunca mais vi a cara dele em lugar nenhum, né? Nem aqui, nem em parte nenhuma. Eu não sei a relação que ele tem com o bispo. Mas eu lembro que o bispo, apesar de trazer 3 filhos com ele, mas trouxe mais essa pessoa. Não para ser um serviçal, mas na intenção de dá-lo a mão. Eu não sei onde ele é, aí eu não estou aqui para falar mal de ninguém, eu estou aqui para dizer, para repetir o que Paulo disse. Vamos atentar para ser generoso, porque o texto mais abaixo diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, não é antes. Certa vez eu perguntei para Deus: Deus, o que foi feito de tanta generosidade, tanta coisa que eu fiz na vida? E hoje? Ele simplesmente me disse: o que tu fez já foi feito e já aconteceu. Te concentra no que tu ainda tens que fazer e não esperar a recompensa do que já foi feito. E aí agora eu estou vendo Paulo dizer aqui: porque a seu tempo ceifaremos, com uma condição. Há uma sine qua non aqui: se não houvermos desfalecido. Porque o desfalecimento é possível também. E o desfalecimento normalmente acontece como essa minha questão com Deus. Deus, eu já fiz, e agora eu vou esperar? Não, ele me disse, eu ouvi como eu estou me ouvindo. O que tu fizeste já foi feito, as casas que já foram feitas já está abrigando gente. Olha para as que ainda precisam fazer, porque o que está escrito é: se não desfalecermos, se não pararmos pelo caminho, ainda com força de poder fazer. Se não pararmos, mesmo tendo recurso para continuar fazendo, ceifaremos. Quando? Não é no tempo que eu quero. E nem quando eu acho que preciso. Sim. É no tempo determinado por Deus. Sim. A seu tempo João, nunca será uma cobrança, sempre uma generosidade
que vai conduzir esse processo. Eu tenho visto muitos pastores machucados, feridos, né? Porque não há reconhecimento. Às vezes o cara entrega a vida, entrega a casa dele, entrega as horas dele, horas que ele devia estar ocupado com alguma coisa dele, ele se desocupa para estar fortalecendo uma pessoa. E depois essa pessoa cria asas e voa e vai embora e nunca mais tem um reconhecimento, um alô, um como vai. Eu falei daquela pessoa que tu trouxeste para cá. Eu nunca mais ouvi, nem falei da relação dele com vocês. É lamentável, mas o que se pode ver é que não há o Espírito de Deus nessa vida. Ele precisou de ajuda. Há pessoas que precisam de ajuda e outros que precisam ser ajudados. Uns que querem ajuda e uns que querem ser ajudados. Qual a diferença nisso? O que ajuda é aquele que o carro dele não pegou e você ajudou a empurrar até na próxima ladeira para ele ir embora. E o que quer ser ajudado é aquele que quer que tu compre a gasolina e pague, leve ele em casa e depois pague o conserto do carro dele. Entendeu? Sim, sim. Ajuda é uma coisa, ser ajudado é outra, né? Sim, sim. Caramba, faltam 5 minutinhos para a gente terminar aqui. Eu não sei se a gente consegue terminar a leitura aqui, eu acho que não vai dar. Eu quero parar, porque acho uma pena a gente acabar com a carta das Gálatas. Corrido, né? Corrido. Eu queria aproveitar esse tempo para mandar a minha saudação ao pastor Nelson, doutor, meritíssimo juiz de direito, e a sua digníssima esposa, a Rosinete, que ontem nos ligaram dizendo, no domingo passado nos ligaram dizendo, estávamos ouvindo o programa de vocês e que bom, queremos continuar ouvindo. Receba o nosso abraço, digníssimo Nelson, do bispo Renato também, seu abraço, que te respeita. Nosso amigo Samuel Araújo, que é ouvinte assíduo do nosso programa. O pastor Serra, lá na Iba, que não perde uma manhã ouvindo o nosso programa a cada domingo. E tantos outros que a gente não sabe, não conhece, né? Mas que também estão ligados aí, e especialmente nesse Dia das Mães, né? Esse dia em que as famílias se congratulam para o reconhecimento, né? Não é que não reconhecem todos os dias, eu acho que a princípio sim, mas chega um dia comemorativo como esse, né? Há aquela coisa do respeito pela vida da mãe, pelo reconhecimento de tudo que ela fez e continua fazendo, né? Então, eu quero saudar todas as mães mais uma vez, parabenizá-las por esse dia, que seu almoço seja espetacular. Logo mais nós vamos ter um culto e certamente vamos estar nos lembrando das mães nesse culto da tarde, né? Das 18h30. Mas nesse almoço que as coisas corram bem entre seus filhos, na sua família. Amém. Que você tenha um domingo maravilhoso, um domingo sossegado, domingo de paz. Essa é a nossa intenção como pastores, como igreja, como participante desse programa, é fortalecer a cada mãe para que ela seja, na verdade, uma verdadeira produtora de homens dignos para esse mundo que precisa ser habitado por homens dignos. Sim. Que dê sabedoria, né, Lloyd? Sabedoria, entendimento. Isso mesmo. Que as palavras e os conselhos de cada mãe sejam conselhos precisos, né? Amém. Sejam sabedoria libertadora, Amém. com verdades que libertam, verdades que salvam, que transformam a vida. Então, meu desejo é um dia de paz, lembrando que esse dom de Deus, a maternidade, né? Que você encarasse a maternidade como um dom de Deus, como um presente divino para dar à luz à próxima geração, né? Amém. No meio de tanta tempestade, que a gente seja um bom guarda-chuva para proteger nossa família de tanta tempestade. Um domingo de paz, um domingo feliz. No próximo domingo, não neste, mas no próximo domingo, nós já vamos ter o nosso café, né? O nosso encontro de celebração, o nosso encontro de comunhão
onde nós nos congregamos em alegria, em comunhão, enquanto cantamos, comemos e sorrimos, nos abraçamos e ouvimos da palavra de Deus. É um momento muito gostoso que eu convido vocês a participarem conosco. Sim. Está a pastora Marlene coordenando um grupo de mulheres para fazer o melhor, levando à mesa o que há de melhor que nós comemos nas nossas casas. Nós não saímos comprando coisas extraordinárias para fazer um café. Nós trazemos aquilo que fazemos com as nossas próprias mãos. Sim. E colocamos na mesa, porque sentimos que isso é mais gostoso do que ir buscar nas mais sofisticadas confeitarias, né? Sim. E tem sido um café maravilhoso. Você é nosso convidado a partir das 8h30 da manhã do próximo domingo. Não de hoje, mas o próximo domingo. E todos os domingos, nós, a partir das 9 horas da manhã, temos uma escola de reflexão aqui na igreja, que você também é nosso convidado para estar conosco a partir das 9 horas da manhã. Nós começamos a nossa reflexão. Quando está terminando o Café com o Bispo, nós estamos começando a escola de reflexão, que tem sido uma maravilha. É uma escola bíblica, uma escola de reflexões sobre a Escritura e a vida, e tem sido muito legal. Nós estamos também estudando a Carta aos Gálatas lá. Tem sido um mergulho muito interessante, e se você é um lugar onde as pessoas podem perguntar, podem interferir, podem dar sua opinião. Então é um lugar mais intimista. Começa às 9 horas da manhã, todos os domingos, aqui na rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais. No mais, um domingo de paz, e nos encontramos no culto presencial às 18h30. Se você estiver impossibilitado de vir e quer nos acompanhar pelo YouTube, o nosso canal YouTube é Igreja da Colheita, onde o culto vai estar sendo transmitido ao vivo. E também depois ele fica gravado lá no histórico do YouTube, você pode estar acompanhando aí durante a semana. Minha saudação fraterna e até o próximo domingo. Shalom, queridos. Shalom.